Moisés foi e, voltando-se para Jetro, seu sogro, lhe disse: Deixe-me ir e voltar a meu povo que está no Egito, para ver se ainda vivem. Disse, pois, Jetro a Moisés: Vá em paz. E o Senhor disse a Moisés em Midian: Vai, volta para o Egito, porque morreram todos os que procuravam te matar. Então Moisés tomou sua mulher e seus filhos, e os fez montar num jumento, e tornou à terra do Egito. E Moisés levou a vara de Deus em sua mão. E o Senhor disse a Moisés: Quando voltares ao Egito, então vê que faças diante de Faraó todas as maravilhas que coloquei em tua mão. Mas eu endurecerei seu coração, e ele não permitirá o povo ir. E dirás a Faraó: Assim o Senhor disse: Israel é meu filho, meu primogênito. E eu te digo: Permite que meu filho vá e que me sirva. Mas se não permitires que ele vá, então eu matarei teu filho primogênito. No caminho, numa estalagem, o Senhor o encontrou e quis matá-lo. Mas Zípora tomou uma faca de pedra, circuncidou o prepúcio de seu filho e, lançando aos pés de Moisés, disse: Para mim és um esposo sanguinário. Então ele o deixou, e ela disse: Esposo sanguinário por causa da circuncisão. E o Senhor disse a Arão: Vai ao encontro de Moisés no deserto. E ele foi e o encontrou no monte de Deus, e o beijou. E Moisés disse a Arão todas as palavras do Senhor que o enviara e todos os sinais sobre os quais lhe ordenara. E foram Moisés e Arão e ajuntaram todos os anciãos dos filhos de Israel. E Arão falou todas as palavras que o Senhor havia dito a Moisés, e fez os sinais perante os olhos do povo. E o povo creu. E quando ouviram que o Senhor havia visitado os filhos de Israel e que tinha visto sua aflição, se inclinaram e adoraram. Depois Moisés e Arão foram a Faraó e disseram: Assim disse o Senhor, o Deus de Israel: Permite que meu povo vá e me celebre uma festa no deserto. Mas Faraó disse: Quem é o Senhor, cuja voz eu devo obedecer e deixar Israel ir? Não conheço o Senhor, nem permitirei Israel ir. E eles disseram: O Deus dos Hebreus nos chamou. Permite que possamos ir a um caminho de 3 dias ao deserto e oferecer sacrifícios ao Senhor nosso Deus, para que ele não nos fira com peste ou com espada. Mas o rei do Egito lhes disse: Moisés e Arão, por que tiras o povo de suas obras? Ide a vossos trabalhos. E Faraó disse: Eis que agora o povo da terra já é muito, e vós quereis libertá-los de seus trabalhos. E Faraó ordenou naquele dia a capatazes do povo e a seus superintendentes, dizendo: Não deis mais palha ao povo para fazer tijolos como foi até agora. Eles mesmos vão e colham palhas para si. Mas o número de tijolos que eles preparavam até agora exigi deles: Não o diminuais, porque eles estão vagando sem trabalho. Por isso clamam dizendo: Vamos, sacrifiquemos a nosso Deus. Deve-se oprimir esse povo com o trabalho, para que estejam ocupados e não deem ouvidos a palavras mentirosas. Então os capatazes do povo e seus superintendentes saíram e disseram ao povo: O faraó disse assim: Eu não vos darei palha. Ide vós mesmos, e tomai palha para vós onde achardes, mas não se diminuirá vosso trabalho. Então o povo se espalhou por toda a terra do Egito a colher pedaços de palha. E os superintendentes insistiam, dizendo: Preparai vosso trabalho diário, da mesma maneira quando havia palha. E os capatazes dos filhos de Israel, estabelecidos sobre eles pelos superintendentes de Faraó, foram açoitados, e eles diziam: Por que não aprontastes nem ontem nem hoje o número estabelecido de tijolos? Pelo que os capatazes dos filhos de Israel foram a Faraó e clamaram, dizendo: Por que tratas assim teus escravos? Palha não se dá a teus escravos, e nos ordenam que façam tijolos, e agora teus escravos são açoitados, mas teu povo tem a culpa. Mas ele disse: Vós sois ociosos, por isso dizeis: Vamos, sacrifiquemos ao Senhor. E agora ide, trabalhai. A palha não vos será dada, mas dareis número estabelecido de tijolos.
E os capatazes dos filhos de Israel viram que não estava bom para eles, porque ele dizia: Não diminuireis o número diário de vossos tijolos. Eles se depararam com Moisés e Arão, que vinham a seu encontro quando saíram da presença de Faraó. E eles disseram a todos: O Senhor olhe para vós e vos julgue por isso, porque fizestes nosso caso repelente diante de Faraó e diante de seus servos, pondo-lhes uma espada nas mãos para nos matar. Então Moisés, voltando-se ao Senhor, disse: Meu Senhor, por que fizeste mal a este povo? Por que me enviaste? Desde que me apresentei a Faraó para falar em teu nome, ele tem maltratado mais a este povo, e não salvaste teu povo. Mas o Senhor disse a Moisés: Agora verás o que farei a Faraó, porque por mão forte os deixará ir. Sim, por mão forte os lançará de sua terra. E Deus falou a Moisés e lhe disse: Eu sou Yahvé. Eu apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como o Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, Yahvé, não fiz conhecer a eles. Eu estabeleci minha aliança com eles para lhes dar a terra de Canaã, a terra de suas peregrinações, na qual eles moraram como estrangeiros. E eu ouvi o gemido dos filhos de Israel, que os egípcios oprimem com trabalho, e eu me lembrarei de minha aliança. Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou Yahvé. Eu vos tirarei de debaixo do jugo dos egípcios e vos livrarei de sua escravidão, e vos salvarei com braço estendido e com grandes juízos. Eu vos tomarei como meu povo e serei vosso Deus. E vós sabereis que eu sou Yahvé vosso Deus, que vos tiro de debaixo do jugo dos egípcios. E eu vos introduzirei na terra que jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó, e que vos darei por herança. Eu sou Yahvé. Moisés falou assim aos filhos de Israel. Mas eles não escutaram a Moisés, por causa da fraqueza do espírito e do trabalho difícil. E o Senhor tornou a falar a Moisés, dizendo: Vai, fala a Faraó, rei do Egito, que deixe os filhos de Israel saírem de sua terra. Moisés falou perante o Senhor, dizendo: Eis que os filhos de Israel não me escutaram. Como, pois, Faraó me ouvirá? E eu tenho lábios vagarosos. Mas o Senhor falou a Moisés e a Arão, e lhes deu ordens para os filhos de Israel e para Faraó, rei do Egito, para tirarem os filhos de Israel da terra do Egito. Estes são os chefes de suas famílias, os filhos de Ruben, o primogênito de Israel: Enoque e Palu, Esrom e Carmi. Estas são as famílias de Ruben. E os filhos de Simeão: Gemuel, Jamim, Oade, Jaquim, Zoar e Saul, filho de uma cananeia. Estas são as famílias de Simeão. E estes são os nomes dos filhos de Levi, segundo suas gerações: Gerson, Coate e Merari. E os anos da vida de Levi foram 137 anos. Os filhos de Gerson: Libni e Simei, segundo suas famílias. Os filhos de Coate: Anrão, Gizá, Hebron e Uziel. E a duração da vida de Coate foi de 133 anos. Os filhos de Merari: Mali e Muzi. Estas são as famílias de Levi, segundo suas gerações. Anrão tomou por mulher a Joquebede, sua tia, e ela lhe deu Arão e Moisés. A duração da vida de Anrão foi de 137 anos. E os filhos de Gizá: Corá, Nefeg e Zicre. E os filhos de Uziel: Misael, Eusafã e Citre. Arão tomou para si por mulher Eliseba, filha de Aminadab, irmã de Naasson, e ela lhe deu Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. E os filhos de Corá: Assir, Eucana e Abiasaf. Estas são as famílias dos coraitas. Eleazar, filho de Arão, tomou para si por mulher uma das filhas de Putiel, e ela lhe deu Finéias. Estes são os chefes das casas paternas dos levitas, segundo suas famílias. Estes são Arão e Moisés, os quais o Senhor disse: Tirai os filhos de Israel da terra do Egito segundo seus exércitos. Estes foram os que falaram a Faraó, rei do Egito, a fim de tirarem os filhos de Israel do Egito,
Estes são Moisés e Arão. Os filhos de Levi: Gerson, Coate e Merari. E os filhos de Coate: Anrão, Izá, Hebron e Uziel. E os filhos de Anrão: Arão, Moisés e Miriam. E os filhos de Arão: Nadab e Abiú, Eleazar e Itamar. Eleazar gerou Finéias, e Finéias gerou a Abissua. No dia em que o Senhor falou a Moisés na terra do Egito, o Senhor disse a Moisés o seguinte: Eu sou o Senhor. Dize a Faraó, rei do Egito, tudo o que eu te digo. E Moisés disse perante o Senhor: Eis que eu tenho lábios vagarosos, como o Faraó me escutará? Mas o Senhor disse a Moisés: Vê, eu te fiz Deus para Faraó, e Arão teu irmão será teu profeta. Tu falarás tudo o que eu te ordenar. E Arão teu irmão falará a Faraó que deixe ir os filhos de Israel de sua terra. Mas eu endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e minhas maravilhas na terra do Egito. E Faraó não vos escutará, e eu meterei minha mão sobre o Egito, e tirarei meus exércitos, meu povo, os filhos de Israel da terra do Egito com grandes juízos. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor quando estender minha mão sobre o Egito, e tirar os filhos de Israel do meio deles. E Moisés e Arão fizeram como o Senhor lhes ordenara. Eles fizeram assim. Moisés tinha a idade de 80 anos, e Arão tinha a idade de 83 anos, quando falaram a Faraó. E o Senhor falou a Moisés e Arão, dizendo: Se Faraó vos disser que façais algum milagre, então dize a Arão: Toma tua vara e lança-a diante de Faraó, e ela se tornará em serpente. Moisés e Arão foram a Faraó e fizeram como o Senhor ordenara. Arão lançou sua vara diante de Faraó e diante de seus servos, e ela se tornou em serpente. Então Faraó também mandou vir os sábios e encantadores, e eles, os magos do Egito, também fizeram a mesma coisa com seus encantamentos. Cada um deles lançou sua vara, e elas se tornaram em serpentes, mas a vara de Arão engoliu as varas deles, e o coração de Faraó se endureceu, e ele não os escutou, como o Senhor tinha dito.